A Prefeitura de Belo Horizonte tem até o final do mês que vem para apresentar um pré-projeto ao governo federal, apontando exatamente o que será feito na área do aeroporto Carlos Prates, desativado após reclamações de moradores e as frequentes quedas de aeronaves ali na região noroeste da capital. A Itatiaia apurou que o governo federal não vai simplesmente entregar de bandeja para a Prefeitura de BH a área avaliada em cerca de 300 milhões de reais. O governo federal quer saber, Ricardo, exatamente o que será feito naquele local antes de concluir a doação. A reportagem do Mardélio Couto, inclusive, diz o seguinte: tecnicamente, neste momento, a área está apenas cedida à Prefeitura por 60 dias. Então tem um prazo colocado aí para a apresentação desse projeto. O mais interessante é que o governo federal, ele não está sabendo de nada. Porque o governo federal, o outro governo federal, o anterior, que fez essa lambança, que resolveu fechar, entre aspas, né? Porque não tem nenhuma portaria dizendo que tinha que fechar o Carlos Prates, apenas transferir as operações do Carlos Prates ou para outro ente ou para iniciativa privada. O governo federal fez isso na gestão passada. Esse que assumiu resolveu, por algum mistério que ninguém consegue compreender, manter essa portaria. Aí agora ele diz assim: não, eu quero saber o que vocês vão fazer com o aeroporto. É fácil, governo federal, fica com o aeroporto e concede a iniciativa privada como foi feito na gestão anterior. Não tem dúvida nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Isso também deveria ser feito no limite pelo governo estadual, que poderia abarcar essa decisão, encampar o aeroporto Carlos Prates e fazer a concessão iniciativa privada. Propostas não faltam, interessados não faltam, projetos viáveis, financeiramente colocados já no papel com dinheiro garantido da iniciativa privada não falta. Está tudo posto. É inacreditável essa situação, porque você tem um monte de razões para o aeroporto continuar funcionando e não tem nenhuma razão para o aeroporto ser fechado. Mas a burocracia política parece que impede uma decisão. O presidente da República ou o governo federal não quer assinar, o governador do estado, Romeu Zema, também não quer assinar, e o prefeito Fádio fica na posição de espectador. O que vocês decidirem, eu faço, eu pego. A grande questão vai atender a todos os interesses? Eu acho muito difícil, porque as coisas são antagônicas entre si. Um monte de deputado, um monte de vereador, um monte de pessoas legitimamente gostariam de ter aquela área para moradias, para casas, para moradias de baixa renda, causas sociais, parques. Ok, beleza, eu também sou. Só que isso é inviável. Não tem plano, não tem projeto, é uma área adensada, não comporta. Não adianta você ter uma boa ideia e ela não ser viável. Ô Júnior, isso aqui, o Eduardo costuma chamar lá a Câmara dos Vereadores de Casa do Espanto. Esta situação é uma casa do espanto, porque quem conhece isso a fundo não consegue compreender o que está acontecendo. Pelo visto, nem o próprio governo federal. Ô Rita, o assunto divide opiniões, eu vou começar de onde que o Ricardo parou, né? Na Assembleia e na Câmara de BH, há parlamentares, principalmente dos blocos de esquerda, que defendem a construção de moradias sociais no local, que o Ricardo estava dizendo. Na Assembleia tem deputado falando sobre a possibilidade da construção de mais de 1.000 moradias naquela área do aeroporto. Outros políticos são taxativos, dizendo que a região noroeste não tem ruas e avenidas capazes de dar vazão a mais pessoas ali naquela região. A grande pergunta agora é: o que fazer com aquela área toda? Ô Júnior, o Ricardo fala que não existe nenhuma razão para fechar. Eu discordo veementemente dele, e ele está jogando na lata de lixo a opinião de milhares, para não falar quase que milhões de moradores e de pessoas que circulam, né, e trafegam ali pela BR-040. Então, muita gente não concorda ou não concordava, já que agora a decisão está tomada, com a forma que o aeroporto era operado. Então, as aeronaves que desciam e subiam ali, o nível de fiscalização, o amadorismo também era presente ali dentro de uma área densamente ocupada. Então agora cabe ao poder público, aos mesmos moradores que fizeram todo esse protesto ao longo dos anos, de forma criativa, buscarem uso para uma área única, porque qual capital brasileira hoje que teria uma área desse tamanho
dentro, no meio dela. Então, equipamentos de uso público podem ser, sim, perfeitamente construídos ali para uso de todo mundo, né? Um parque, muita coisa pode ser feita. Agora, criar moradias populares, milhares de moradias, realmente teria de fazer de novo Belo Horizonte, porque vai virar um caos, ninguém entra, ninguém sai. Então é preciso criatividade, maturidade, bom senso. Mas é uma área, inclusive a gente tem o pleito da família, né? Que esse assunto também não morreu. Na doação da família, o aeródromo voltaria para a família, para o patrimônio da família, caso o destino não fosse o de aeródromo. Então tem muita coisa ainda rolando. Mas eu acho que é preciso, acima de tudo, bom senso. Se for permanecer como aeroporto, que permaneça com critérios de segurança máximos, que não haviam, né? E se não, que o bom senso prevaleça e que a área seja destinada ao melhor uso possível para a população. Rita, me permita discordar quando você disse que eu atirei no lixo a opinião de milhares de pessoas. Primeiro que eu não conheço essas milhares de pessoas e eu acho que você também não conhece. Não existe nenhuma pesquisa, nenhum estudo que fala que milhares de pessoas querem o fechamento do aeroporto. Você também gosta muito de sempre falar em questões técnicas para decidir tudo. Você está falando uma coisa sem técnica, sem base técnica nenhuma. E com base técnica, eu te afirmo que o aeroporto é seguro, o aeroporto é homologado por todas as entidades responsáveis do setor no Brasil e no mundo. Todas as aeronaves que pousam e decolam naquele aeroporto são homologadas também por todos os órgãos de fiscalização do Brasil e do mundo. Esse é um aeroporto que teve 4 mortes, se eu não me engano, ao longo de 80 anos, 4 acidentes fatais. Todos eles, nenhum desses acidentes fatais foram com... Posso terminar? Você tem aeronave lá? Posso terminar? Todos esses acidentes não envolveram escolas de pilotagem ou pilotos em treinamento. Vai me perdoar, você está falando alguma coisa, de novo eu repito, você que gosta de falar tanto em decisões técnicas, você está fazendo um comentário sem embasamento técnico algum. Eu discordo mais uma vez de você. E quando eu falo, você disse que não tem nenhuma razão, você está desconsiderando a dor, inclusive, de quem foi morto naquela região e de quem mora ali e vive em pânico com os aviões decolando e aterrissando ali. Agora, você há de convir comigo que as aeronaves que pousam e decolam daquele aeroporto são aeronaves de pequeno porte e o nível de fiscalização é menor do que em aeronaves de grande porte que usam estruturas dentro de cidades, como é o caso do aeroporto de Santos Dumont, o aeroporto de Congonhas. Eu não tenho realmente nenhum tipo de formação técnica. Lamento muito pela escola de escola de pilotos e acho que isso é uma questão de mudança de local, né? Os pilotos poderão continuar a ser formados em outro lugar onde não exista tanta gente morando embaixo. Há uma discordância aí, mas eu preciso colocar o Eduardo no assunto também. E aí, Edu? Primeiro, eu quero celebrar o fato de que as vozes do atraso estão vencidas. Esse assunto morreu. O aeroporto acabou. Porque em Minas Gerais, tudo que você vai dar um passo, mas isso e volta. Mas isso. Acabou, gente. O governo federal está entregando o aeroporto. E eu saúdo o Fuad ter coragem de receber, porque o Calil não teve. Fugiu desse debate, fugiu dessa encrenca. O Fuad está recebendo. Ô prefeito, respeitosamente, como outro dia eu dei um palpite aqui, o senhor gostou, que é de abrir o parque mais cedo, vou dar outro palpite para o senhor, sugestão para o senhor. E não é minha não, tá? Eu extraí de uma reportagem muito boa do Mardélio Couto, hoje cedo no jornal, de uma audiência pública que teve ontem. Ô Júnior, nesta matéria muito boa do Mardélio, ele escutou um representante do futebol amador pedindo a preservação de um campo que tem lá, que é utilizado pelos moradores. Ele escutou uma representante da saúde pedindo uma UPA que a região está carente. E escutou uma representante dos movimentos sociais pedindo moradia. Ô Júnior, não há nada mais urgente nesse estado, nesse país, mas principalmente nessa cidade que moradia. Então, prefeito Fuad, olha a sugestão, considerando que foi dito na reportagem que são 3 parques, a área lá, Júnior, é equivalente a 3 parques municipais. Um parque municipal para ser o parque, ela existe ampliado, Júnior, área verde, para aquela região toda. Outro parque municipal para UPA e prática esportiva, campo de futebol, quadra. E o outro para construir moradia.
E os senhores deputados que estão dizendo que lá não comporta, por causa da Pedro II, por causa do anel, não sei o quê, tratem de arranjar a solução. Os senhores deixaram fazer isso tudo no Buritis, estão deixando fazer isso tudo no limite de Belo Horizonte com Nova Lima, está entupindo de prédio lá, e ninguém toma providência. Por que ali não pode? Por que os apartamentos de 12 milhões nas 6 pistas podem? Por que o Vale dos Cristais pode? Por que tudo ali em Belo Horizonte pode, entupir a rodovia, e para pobre não pode no Carlos Prates? Prefeito Fuad, um para a área verde, outro para práticas de esportes, equipamentos públicos e outro para moradia. Com prioridade para quem está na rua, que será cadastrado. Mas nem todo mundo está na rua quer casa. Mas quem tiver e quiser, terá essa alternativa. E depois prioridade para a gente pobre da região. Está dado minha opinião. Mas eu quero celebrar e falar com Rita e Ricardo. Nem com essa prosa de voltar no tempo e falar, podia. Ô, Ricardo, chega, tá? Esse aeroporto já deu. Ninguém aguenta mais, não. Respeitosa e afetuosamente. Deu. Respeitosa e afetuosamente, eu acho que ainda não deu, não. Vamos acompanhar, né, turma? Ponto final. Na nossa conversa de redação, teve Ricardo Kertzmann, Eduardo Costa e Rita Mundim.